Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Vida Contemplativa. Hoje, sexta-feira, dia 4 de abril de 2021. Hoje um vídeo extraordinário. Ontem a gente subiu o vídeo Escolhas. Só que hoje, a gente está o dia todo em contemplação, em oração. E me intuí a fazer este vídeo. Como o título deste vídeo é A Última Manifestação do Ego Humano. Por que o título deste vídeo vocês vão ver ao longo aqui de nossas explanações. Muitas vezes o ego ele é, na maioria das vezes, resistente à verdade. Porque colocamos pedras, concreto, em cima daquilo que é. E se colocamos concreto em cima daquilo que há um tremendo temor sobre a verdade. E é por isso que o ego ele não solta o controle e o poder. Porque, na verdade, ele sabe que ele mesmo ele não tem poder algum. Porque ele é uma individuação de um poder único, de um poder que nele só existe amor, harmonia, paz, serenidade e tranquilidade. E não resistência ao mal. Sabendo disso, nosso mestre, quando foi capturado, ele mesmo falou: baixai a espada, pois se da espada reagistes, da espada irás morrer. E o que significa isso? Que não existe luta alguma. Lutar contra algo, alguma coisa ou resistir, porque Deus está em campo. Deus habita no centro de nosso ser. Portanto, o mestre, nesta última semana, em sua trajetória, passando pela a última ceia e intuindo que um de seus discípulos iria lhe trair. Pois ele já tinha visto, ele já tinha intuído isto em suas orações e a presença já tinha dito isto para ele. Tudo é uma metáfora, meus irmãos. E nós não intuímos em crucificar Judas
Porque Judas, a gente já vai chegar aí neste ponto de Judas. Então Jesus teve o seu ato de humildade, lavar os pés dos seus discípulos. Como que nós vamos fazer isso com 7 bilhões de pessoas, meus irmãos? É espiritualmente. Jesus trouxe a visão espiritual para ser manifesta na matéria, com a simples simbologia de lavar os pés de seus discípulos. O que é lavar os pés? Lavar é a solútil. Solútil é o amor divino, que dentro dos nossos olhos, que enxergam a iniquidade, a falta, a carência, quando nós lavamos os olhos de manhã cedo, quando nós acordamos, nós lavamos os olhos materiais para enxergarmos com os olhos espirituais a vida deste novo dia já feito pelo nosso Pai. E sendo assim, nós saímos pelo mundo esquecendo conscientemente realmente de que nós somos, fazendo as nossas atividades normais e afins. Mas Jesus nos trouxe mais uma verdade em relação à última manifestação egóica. Então, até aí eu já falei da resistência do ego, que quando a gente lava os olhos para enfrentar, a gente trafegar neste novo dia criado por Deus, a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai para os nossos estudos, a gente vai para nossa vida cotidiana, nós estamos ainda inconscientes, porque não praticamos a verdade, não praticamos a prática desta presença consciente de Deus em nossa vida. Quando nós entramos no ônibus lotado, por exemplo, as pessoas se sentem incomodadas porque o ônibus está cheio. Mas na verdade, o que nós teríamos que sentir era uma extrema alegria, porque ali está a manifestação do Pai, onde todos estão. Mas dentro desse ônibus lotado existe uma crença de que aquele ônibus leva ao trabalho e só tem aquele naquele horário. Então a gente vai disseminando isso no mundo espiritual, não há limite algum. Tá ok? Então, seguindo nesta caminhada de Jesus, quando ele foi preso lá, e dentro antes disso, né, antes desta semana, no Monte das Oliveiras, que ele também teve manifestações fortes do ego, que ele estava purificando as suas sombras psicológicas, que ele falou: Pai, remova de mim este cálice. Cálice do quê? Porque ele sentia o sofrimento daquelas pessoas, sentia a iniquidade daquela época, sentia o que hoje nós, nesta fase extraordinária do nosso planeta, nós, como sendo praticantes, estamos vivenciando e visualizando, aqui e agora. Né? O que está acontecendo agora no mundo com essa pandemia, com o problema econômico gerado pela própria pandemia, que vai virar uma bola de neve, mas nós, como os praticantes, seguimos nessa linha de raciocínio, nesta última semana, nesta trajetória que quando Cristo entrou na capital, ou seja, ele foi iluminar a grande massa, o grande poder da capital, onde estavam ali reunidos os detentores da verdade, os escribas e os fariseus, os sábios das religiões, que estavam pregando da maneira deles. E a partir do momento que entrou um oponente com a verdade do amor, onde unificou a tudo, eles acharam por fim eliminar este ser. Então vamos seguindo passo a passo. Então Jesus pegou sua cruz, foi para lá. Ele sabia que mais um dos seus discípulos iam negar. Por quê, gente? Porque é a resistência do ego humano. Então agora nós temos na espiritualidade uma válvula de escape que diz assim: o meu eu humano e o meu eu espiritual não são duas pessoas distintas, é uma única coisa só. Porém, nós devemos entender este lado humano para deixar o lado espiritual agir. Ou seja, fazer com que aquelas informações que nos rodeiam, que chegam até nós, sejam apenas informações, que eles não possa nos afetar emocionalmente. Como demonstrou Jesus, não resistais ao mal, que é o nosso código de conduta, o sermão da montanha. Então, seguindo esse passo do mestre, quando ele chegou a Pilatos, ele falou:
perante Pilatos. Pilatos perguntou se ele era Jesus, o rei dos judeus. Ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio. E Jesus, por fim, falou que ele não teria poder se não fosse dado do alto. Levou um tapa na cara, levou cuspida e não reagiu. Na verdade, ele estava seguindo o seu propósito. Então, dentro dessa caminhada espiritual, meus irmãos, nós vamos, quem está se atrevendo a seguir um caminho para falar sobre a verdade ou seguir a Jesus, vai ser perseguido de uma forma ou de outra. Não é conto de fadas e não é harmonia, não é conto de fadas de todo mundo te seguir e amar, não. Você vai sofrer críticas, vai sofrer julgamentos de irmãos que estão no mesmo caminho também, tá? Então, não há resistência sobre isso. Há apenas um vislumbre espiritual, que a paz esteja com todos nós, e nós perdoamos sempre, 70 vezes 7. Então continuamos nossa linha de raciocínio aqui. Então Jesus chegou e foi para o seu sepulcro, recebeu uma cruz e foi carregar esta cruz, esse peso desta cruz, meus irmãos. Meditando hoje pela manhã, a gente acaba entrando em fase, né, entendi por que as minhas meditações estavam pesadas. Eu até comentei com a Vânia. Vânia é minha parceira no Alquimia da Unidade. Nós estamos fazendo um trabalho lindo, que é a Alquimia da Unidade, que, mais uma vez, ontem, quando eu subi o vídeo, eu deixo o link. O link vai ser disponibilizado aqui nos nossos vídeos do Vida Contemplativa também. Tá ok? Para quem quiser nos seguir, nós temos um grupo de acolhimento, onde nós fizemos encontros quinzenais para tratar de assuntos, tá? sobre prática, sobre entendimento espiritual, sobre sombras psicológicas também e sobre estudos, para quem está nos grupos de estudo. Tá? Então eu vou deixar o link deste grupo de acolhimento aqui, que é um grupo de acolhimento espiritual, aqui embaixo deste vídeo. Tá ok? Então, já de antemão, já convido a todos que conheçam este trabalho lindo que é a Alquimia da Unidade. E então, seguindo os passos do mestre, ele carregando aquela cruz, e eu pela manhã meditando, e eu percebi o porquê que as minhas meditações estavam pesadas e que tinha dias que eu não conseguia ficar 10 minutos meditando. Eu sentia um peso nas minhas costas, sentia uma aflição. Por quê, gente? Porque isso é a manifestação da consciência de tudo aquilo que nós estamos, desses desdobramentos que estão sendo límpidos em consciência. É um desdobramento, é uma limpeza de consciência. Então estava sendo manifestado isso, e eu entendi, eu tive a visão dentro da minha meditação, que onde Jesus estava carregando esta cruz e glorificando ao Pai. Glorificando ao Pai. E aí por fim ele passava, ele caía, porque a cruz era tão pesada que exigia um preparo muscular, um preparo físico. E muitas vezes a resistência acabava e ele caía, mas faltava poucos metros para ele entrar num descanso. E aí por fim ele chegou. Chegou para ser pregado nesta cruz, para ser açoitado. Ele estava sendo açoitado já em seu deslocamento para esta cruz. Mas nada disto representa o mal, não, meus irmãos. Nada disto representa um sofrimento. Isto é aprendizado. Aprendizado. E quem é que estava apanhando? Era a carne. E quem é que manifesta a carne? Quem é que sente através da carne? É o ego. E o ego resistindo ali, carregando aquela cruz pesada, e ele resistindo, caindo e levantando e persistindo naquele caminho. E muitas vezes quando a gente fala de ego, a gente pensa que o ego ele é ruim. Não. Ele se torna o ego divino a partir do momento que a gente percebe qual é o nosso propósito dentro desta vida. E por fim Jesus chegou até a cruz, foi pregado as mãos, pregado os seus pés, e ali estava ao lado dele um irmão que fez questionamentos para ele. E ele disse: logo mais estarás comigo no reino dos céus, não se importando o que aquele irmão representava. Se aquele irmão era um ladrão, se era um assassino ou o quê.
E para vocês entenderem, na quinta-feira, Jesus exclamou em voz potente e alta. E aquele centurião, tinha um centurião que estava perto vigiando, e ele exclamou: Pai, por que me abandonastes? Por que ele falou isso? E se isso verdadeiramente é real, isso é uma metáfora, gente. Por quê? Porque é a última manifestação do ego, a rendição. O ego, ele ainda tem forças para persistir e indagar. Por que lhe falta poder? Por que ele não está tendo poder mais de reagir contra a verdade? Por que ele não tem mais controle de suas ações egóicas, de suas afirmações? Ele só está deixando fluir, ele não está entendendo isso. Então ele pergunta: Pai, por que me abandonastes? Por isso, o título deste vídeo é a inflação, é a última manifestação do ego. Que é onde a gente passa pelo hubris de achar que a gente tem poder de falar tais questões, e a gente faz uma interiorização e a gente questiona: qual é o nosso verdadeiro propósito aqui? Por que eu estou imerso a esses conhecimentos? Por que eu estou imerso a essas elaborações? E por que chega isto na minha consciência? Por quê? Porque a minha consciência está se tornando a consciência divina, ou seja, está se desdobrando para tal. Ainda haverá caminhos para a gente percorrer dentro deste processo alquímico. E já de antemão, estamos ajudando pessoas dentro deste caminho também. Então, essa última manifestação do ego. Judas, sabendo e tendo aquele remorso momentâneo, ele pediu 30 moedas e atirou essas 30 moedas de volta lá no templo, como forma de remorsos. E aí, Judas é tão crucificado, né, é tão maligno e tão julgado, que ele se rendeu naquela mesma hora, no ato da sua enforcação. Ele se rendeu ao ato que ele teve nobre do remorso, instantâneo, de perceber o erro que tinha cometido. E ele teve uma rendição. Então, meus irmãos, então é uma interpretação que de fato Judas era um dos melhores amigos de Jesus. É necessário fazer esse tempo de silêncio para sentir a grande energia do estado de consciência. E então, ele teve o seu desdobramento. E ele foi salvo pelo seu ato da enforcação, ele foi salvo instantaneamente pelo Cristo que se manifestou nele, mesmo intuindo, mesmo tirando a sua própria vida em prol da rendição, da verdade e do remorso de ter entregado o seu melhor amigo para as mãos do covil dos escribas e fariseus. É preciso entender todo esse contexto de que a gente tem dessas resistências internas, que são as nossas crenças que nos ensinaram desde a fase da infância até no período escolar, até a fase adulta. E precisamos sim mergulhar dentro dos estudos e dentro da alquimia. A alquimia tem um poder enorme, gente. Então, conhecimento é poder. Então, eu sempre falo, estudem o máximo que vocês puderem para sair das crenças de limitação. Porque as pessoas escutam isso, as pessoas ficam irritadas, ficam os agentes. Então eu já vou responder aqui uma pergunta da irmã que fez um questionamento no nosso vídeo anterior, onde nós falamos de escolhas. Tá? Então eu vou abrir aqui, gente,
o nosso canal aqui do YouTube para ver essa pergunta que foi nos feita aqui, abaixo do vídeo anterior, escolhas, né? Na parte 5. Vamos ver aqui a pergunta dela. Aqui. Então foi comentado aqui de uma irmã, Mila Cordeiro, perguntou assim: quem são os agentes nesse sistema? Então, os agentes, se você já viu o filme Matrix, se você já viu e você intui com os estudos espirituais, você vai ver que os agentes são todos aqueles que protegem o sistema, que acreditam friamente dentro do sistema Matrix, do sistema que estão imersos à engenharia do consentimento, que estão consentindo com a irrealidade, com o erro, que estão acreditando no sonho hipnótico. Como o Joel fala, né? Quando você está imerso ao sonho hipnótico, que você acredita e você defende o sonho como uma realidade pura, nua e crua, você passa a ser um agente da Matrix. O Sr. Smith, ele acreditava friamente na Matrix, ele era um agente protetor da Matrix. E assim são todos aqueles que fazem parte deste processo, todas as profissões, professores, advogados, todos. Ali tem pessoas que estão têm um lado receptivo e um lado, um pé na Matrix, como se fala, né? Um pé lá e outro cá. Mas tem uns que já estão totalmente atrelados à Matrix. E esses são os agentes protetores do sistema, da Matrix. Então aí, nós temos um grupo de pessoas que controlam o sistema financeiro mundial. Esses são os irmãos negativos, os da Matrix, que eles também ajudam a elaborar esse contexto dos chips que nós vamos falar aqui, das vacinas. Então a gente elabora um mal, a gente traz um problema para eles através do medo e a gente traz uma solução, né? A gente traz a solução, que é a vacina. A gente traz a solução, que é um chip que vai ser implantado no seu punho para você ter para eles terem o total controle. Mas antes disso, tem a ação consciente dos praticantes da própria presença de Deus. Então, gente, a última foi respondida essa pergunta, que não faz parte deste vídeo, é claro, né? A gente está aqui num raciocínio do vídeo, mas que pede para que seja respondido também. Então, entramos nesta linha de raciocínio com esta percepção, tá? Deste estado crítico que possibilitou uma última manifestação do ego antes de ele falar o seguinte: Pai, entrego-me em todo o meu espírito. Obrigado. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos.
Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.